Então, a gente tem muitas listas aí, né? Que ele lançou agora mais pro final, né? E não dá para a gente falar de tudo, né? Em apenas nessa tutoria, né? Então, eu selecionei alguns exercícios aqui para a gente discutir, que eu achei pertinente, tá? Então, eu vou resolvendo alguns aqui para vocês, tá bom? Uhum. Tem uns que é grande, tem uns que são pequenos, isso é bem relativo. Tá? Então vamos lá. O exercício 3. Tem uma cabeça básica de fazer isso aqui, ó. Qual é a lista, professor? Eu tô. Seguinte, ó. Para dinamizar a situação aqui para vocês, tá? Eu vou começar pela lista 3, tá? E vou fazendo exercícios e vou avisando quando mudar de lista, tá? Tá. Para dinamizar, o que acontece, né? Eu só vou citar o teorema, a definição, o axioma que eu estou usando. Eu não vou ter como ficar enunciando os axiomas, Então, se vocês tiverem aí um material de aporte aí para ir acompanhando, é bom. Senão vocês vão ter que assistir de novo para acompanhar, né? Porque o que acontece? Eu perguntei hoje para o professor se ele vai, como que ele vai cobrar na prova, né? Esses exercícios assim. Se ele quer que vocês enunciem o teorema, se ele quer que você enuncie a definição. Ele falou, não, só citar já é o suficiente. Né? Então, por exemplo, nesse exercício, a gente usa, né, definição, usa teorema, usa preposição, né, usa, né, axiomas. Então, eu só vou citar. Senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou fazer falando qual é o teorema, que eu vou ter que ir lá, voltar, fazer enunciado. Né? Então, Professor, mas aí nesse caso é importante que a gente decore cada um deles? os principais, que nem a lista de axiomas ele vai dar. Né? Tem alguém desenhando aí? Desenhou sozinho aqui. Para mim parece o Jean. Tava. Um minutinho só, peraí. Desculpa a pergunta, qual que é a pergunta? Porque eu tive que atender aqui uma ligação. Qual que é a pergunta? Fernanda, qual que é a pergunta que tu fez mesmo? Eu tinha perguntado só em relação a se ele Sim. forneceria. Não, a questão não é decorar, né? Porque quando tu acaba resolvendo exercício, fica imediato você lembrar qual o teorema, qual é algo que você está usando. Vários teoremas têm nomes, né? Que nem tem o teorema do ângulo externo, né? Tem o teorema lá do ângulo lá do ângulo, né? Então, a questão não é nem decorar, é você pelo menos saber falar, ó, eu estou usando esse resultado aqui, né? Para provar. Tá? Então, vamos lá. Vocês chegaram a tentar fazer os exercícios dessas listas? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Na figura ao lado, os ângulos alfa e beta são iguais, ou seja, eles são congruentes, são o mesmo valor. Né? Ele quer que a gente mostre, então, né, que o segmento AC tem a mesma medida do segmento BC. Né? Ou seja, que o triângulo formado por ACB é um triângulo, né, isósceles. Né? Isso que ele quer que a gente mostre. Né? Então, eu vou digitando aqui qual que é a resposta, fica mais fácil do que eu ficar escrevendo, que a letra fica feia. Né? Então, o que nós temos? Né? Nós temos que... Não sei se ele reconhece aqui. O alfa eu vou chamar de A e o beta de B, tá? Então, a gente tem que alfa é igual a beta, né? E eles são, né,
e são ângulos externos do triângulo ABC. Né? Isso é o que a gente tem através da imagem. Né? Então, né, nos vértices A e B, respectivamente. Então, são essa informação que a gente tem. Né? Então, logo, pela definição 5.1 lá dos resumos, né, temos que o alfa' é igual a beta', que são os ângulos internos, né, do triângulo ABC. Tá? Nos vértices A e B, respectivamente. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou pegando o alfa' aqui, né? E o beta' aqui. Né? Então, o que diz mais ou menos a definição 5.1, né? Que a soma, né, do... A soma do ângulo... Aí, valeu, pessoal. Significa o quê? Que a soma... a gente tem o quê? Que a soma do... que o alfa' e o beta' são os complementares, né, do ângulo beta e do ângulo alfa, né? Então, por isso que a gente pode tomar esses dois caras como sendo os ângulos internos do triângulo. Tá? Voltando aqui para o texto. Então, já usei uma primeira definição para criar, né, justamente o alfa' e o beta'. Né? Então, o que a gente quer mostrar? Né? Queremos mostrar que AB é igual a BC. Né? Então, a gente quer mostrar que existe a congruência entre esses dois lados. Né? Então, como alfa' é igual ao beta', né? Isto é, os dois ângulos são congruentes, então, né, pela proposição 4.6, né, nós temos que ABC é isósceles, né? Então, a gente tem o quê? Pelo fato de ter dois ângulos internos iguais, né, essa proposição ela garante que o triângulo formado é um triângulo isósceles. Ou seja, se, né, esses dois ângulos são iguais, esses dois ângulos internos, e o triângulo é isósceles, consequentemente, os lados adjacentes a cada um desses ângulos, né, são iguais. Ou seja, a gente conclui o quê? Que AC é igual a BC. E, portanto, os lados adjacentes. Deixa eu ver se eu errado. Adjacentes a estes ângulos têm a mesma
medida. Ou seja, AB é igual a BC. Então, tá aí a demonstração, né, desse primeiro exercício. É um exercício relativamente simples, a gente usou a definição 5.1 e a gente usou, né, a proposição 4.6 para garantir que o triângulo é isósceles, né? Então, portanto, os lados adjacentes, se ele é isósceles, os lados adjacentes desses ângulos que são iguais são de mesma medida. Se tem a mesma medida, ou seja, AB é igual a BC. Ficou alguma dúvida nesse exemplo? AB não é igual a BC. Não. ABC é do Ah, outro triângulo que tu fez, porque aqui, ó, desculpa, AB é menor. desculpa, O eu coloquei AC. errado. É AC, quer dizer. AC, BC. Perdão, corrigi. Professor, nesse caso, daí, por exemplo, ali você colocou logo pela definição, a gente poderia colocar, por exemplo, logo pela definição dos ângulos adjacentes, algo nesse sentido? Não, a definição, quer ver aqui que diz a definição 5.1, deixa eu ir lá na, vamos lá. Isso que é Meu Deus, importante. tem que falar isso tudo, escrever um textão assim na prova. É uma demonstração, né? Tu tá mostrando, né? Aí não é Então, conta, aí né? fica evidente porque a população tirou 0,9 na prova. Gente do céu, ele vai dar os axiomas, é isso que ele vai dar? Os axiomas ele vai dar, a lista de axiomas na prova. Isso aí foi um dos que caiu na prova. Vamos lá, ó. Definição 5.1, é a 5.1 que eu usei? Isso, definição 5.1. Se ABC é um triângulo e seus ângulos B, C e A são chamados ângulos internos, ou simplesmente ângulos do triângulo. Os suplementos, né, os complementares desses ângulos são chamados de ângulos externos ao triângulo, né? Então, o que que eu tenho na figura aí, pela definição 5.1? Porque na figura, ele me dá o quê? Ele me dá os ângulos externos de em A e B, né? Então, No eu caso, tenho 5.1 define o que são ângulos internos e externos, no caso. isso, ou seja, pela definição, eu tenho a garantia, né, de que o alfa o alfa' é complementar do alfa, o beta' é o complementar do beta, né? E como a gente também tem, né, o fato, né, de que a soma de um ângulo externo mais um ângulo interno é igual a 180, né? Então, por alfa e beta serem iguais, consequentemente, o alfa' e o beta' também são iguais, né? Então, aí o que acontece? No triângulo ACB, né, o fato dos dois ângulos serem iguais, alfa' e beta', a gente tem pela proposição 4.6 que esse triângulo tem que ser isósceles. Então, se ele é isósceles, né, os lados adjacentes a esses dois ângulos que são iguais, que é o AC e o BC, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eles são iguais, né? A 4.6 diz que quando um triângulo possui dois ângulos que sejam iguais, ele é isósceles, é isso? Isso. Ah, Que é entendi. que é o que a gente chegou, né? A gente chegou, né, pelo fato de alfa e beta serem iguais, a gente tem por definição, né, que tem o alfa' e o beta' que são complementares respectivos, né, de alfa e beta, e que se alfa e beta são iguais, consequentemente alfa' e beta' são iguais, né? Então, um triângulo com dois ângulos internos iguais, ele é isósceles, pelo fato de ser isósceles, né, os lados adjacentes a esses ângulos são iguais, têm a mesma medida, né? Então, a gente mostrou o que o exercício pedia, mostrar que AC é igual a BC. Alguma dúvida ainda? Não. Vou para o 4, então. Dúvida nenhuma, só não sei dizer isso tudo aí que tu disse. Jesus Cristo. Tá, para ser dinâmico, pessoal, ou tirem um print da tela, ou depois vocês assistem mais com calma, tá? Porque senão, se eu esperar vocês copiarem o texto, vai demorar bastante.
Sim, bora lá. A gente precisa resolver o máximo possível. Tá, então vou apagar aqui e já fazer o próximo. Então, o próximo é o exercício 4, né? Ele tem 2 itens aí, tá? Aí, vamos lá. Cadê? Usar marcar texto, porque vai ser importante. Aí, onde eu seleciono cor aqui. Espessura. Cor. Tá, vamos lá. Então, o que diz o exercício, né? 4. Na figura abaixo, né? Pense que o lado AB é igual a AC, né? Então, esse carinha aqui é o mesmo carinha que esse aqui, né? E nós temos também que o BD, ou seja, esse carinha aqui, é igual a CE, que é esse carinha aqui, né? Então, ele está afirmando isso, né? Então, ele quer que a gente mostre essa relação aqui, ó, né? Que o ângulo C no triângulo ACD é igual ao ângulo B no triângulo ABE, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Quem que é o triângulo ACD? Né? O triângulo ACD é esse triângulo aqui, ó. Então, ele quer que a gente mostre, né, que o ângulo formado nesse C aqui, ó, né, esse ângulo formado aqui, né, é o mesmo ângulo, né, ou seja, é congruente ao ângulo B no triângulo ABE. Então, quem que é o triângulo ABE? Né? Esse triângulo aqui, ó. Então, o ângulo B é esse aqui, ó. Ele quer que a gente mostre que esses dois ângulos aqui, ó, são iguais, o B e o C nesses respectivos triângulos. Tá? Entenderam o que ele quer que a gente mostre? Sim. Tá, então vamos lá. Então, queremos mostrar que a... Não reconhece? Esse é o exercício 4 da lista 4 também? Não, da lista 3. Quando eu mudar de lista, eu vou falar, tá? Ah, tá, desculpa. Cadê? Tem como colocar ênfase. Tá, o chapeuzinho no C não vai ficar. Então, o chapeuzinho antes significa o ângulo, tá? Então, o A chapéu C D é congruente, né, ao A chapéu B E. Né? Ou seja, a gente está querendo mostrar que o ângulo C é igual ao ângulo B nesses respectivos triângulos aí que ele definiu, né? Então, o que nós temos que é dado pelo exercício, né? Temos que AB é igual a AC e BD, né, é igual a CE. Logo, temos que, né? Então, o fato dessas duas relações acontecerem, a gente pode dizer o quê? Que o AD, que é o segmento AD, que vai de A até D, ele é igual a AB mais o BD.
que é exatamente igual, né, à soma de AC com CE. Mas quem que é a soma desses dois segmentos? É o segmento AE, né? Então, essa relação ela acontece de maneira muito natural. Por quê? Porque o BD é uma continuação do AB e o CE é uma continuação do AC. Então, né, somando essas medidas, como elas são iguais, né, por hipótese, a gente consegue concluir essa relação aqui, que o AD é igual ao AE, ok? A gente vai precisar disso para poder terminar de resolver esse, né, Ô, exercício. professor, ali nem Oi. para printar a tela dá, sabe por quê? Porque não sei se está aparecendo no de todo mundo, mas aqui no meu aparece um monte de janelinhas em cima da onde tu está escrevendo. Tá Daí aparecendo. nem para printar a tela dá. É porque tu tem que só arrastar, no caso, Solange, tem uma setinha aqui do lado, nessa barrinha de ferramenta, que daí tu pode mover. E aí, se tu mexer o cursor do teu mouse mais para trás, ele diminui o zoom. E tu Alguém consegue escreveu aí, ó. mover daí. Alguém fez um Eu não desenho. consigo. Ô, Maurício, Aqui onde, não sei se dá para ver o meu mouse aqui, mas aqui na setinha de select, tu clica aqui e aí tu diminui o zoom da tua. O ideal seria você E tu move ela daí. tu deixar o cursor do teu, depois que tu ajustar aí, deixar o cursor fora da área Certo. da O que tela é, aí. Solange? eu quero tirar essas janelinhas aqui que aparecem bem onde o professor está escrevendo, pelo menos para eu printar a tela, senão Que depois eu não janelinha? vou conseguir. Que janelinha? Wilson. Ficou melhor agora, onde tu botar assim. Eu não mexi em nada, foi tu que arrumou, então deixa assim, Tá, tá? então vamos Obrigada. lá. Beleza, então eu tenho que essa relação aí ela é válida pelas duas relações que o exercício me deu como hipótese, tá? Então temos também, né, que o ângulo. Ixi, alguém mexeu aí na configuração. Desestabilizou aqui o meu. Pessoal, tente não mexer com o mouse em cima da tela aí, tá? Então temos também que o ângulo A, né, é comum, né, aos dois triângulos, né? Quais triângulos, né? Os triângulos ACD e ABE, né? Todo mundo enxerga isso? Que esse ângulo A aqui, ó, é comum aos dois triângulos que ele está pedindo para a gente verificar a congruência do ângulo C com o ângulo B? Sim, sim. Uhum. E aí, o que a gente tem? Vamos prestar atenção, tá? A gente já tem a garantia que um lado de cada triângulo é congruente, né? Ou seja, o AD é congruente ao AE, e a gente já tem um ângulo congruente entre esses dois triângulos. Então, o que eu preciso? Né? Ou eu preciso de mais um ângulo congruente, ou eu preciso de mais um lado congruente para usar uma das relações de congruência. Né? Tem o axioma, que é lado, ângulo, lado, e tem o teorema, que é ângulo, lado, ângulo. Né? Então, se eu tiver, né, essa relação, né, eu vou poder verificar essa igualdade, essa congruência de ângulos, né? Então vamos observar o seguinte, ó, que no triângulo, né,
Vamos observar o seguinte, ó. Tá vendo o triângulo azul aqui, não tá? Sim. No triângulo azul, eu tenho o lado AB, não tenho? Aham. Que é AB. adjacente ao ângulo A, concordam? Sim. E no triângulo vermelho, eu tenho o lado AC, que também é adjacente ao lado A, Tá. né? Então, o que que eu tenho? Para cada triângulo aí, eu tenho a congruência de dois lados, o AB com o AC, que isso vem aqui da própria hipótese. Eu tenho o AD congruente ao AE, que foi como a gente construiu nessa relação aqui, né? E eu tenho que o A é o ângulo adjacente a esses lados, né? E é comum, ou seja, tem a congruência desse ângulo nos dois triângulos. Então eu tenho dois lados e um ângulo. Então eu vou usar o axioma, né? 4, 4, né? 5, não sei lá, ele tá estranha a anotação que ele usou, mas através desse axioma, né, a gente vai garantir que os triângulos são congruentes, né? Então vamos lá. Assim como AD é igual a AE, que a gente mostrou ali em cima, né? AB é igual a AC. E o ângulo A é comum e comum aos dois triângulos e adjacente a estes lados, né, temos que, pelo axioma, que está dessa forma lá no, né, não sei se é axioma 4, se é axioma 1,5, está assim no resumo, né, que é o teorema, né, do lado, ângulo, lado, né, LAU, né, a gente tem que vai valer a congruência dos triângulos, né, a gente vai ter o quê? Que ACD, né, é congruente ao triângulo ABE, né? Então, se esses triângulos são congruentes, né, nós vamos ter o quê? Que o ângulo C e o ângulo B têm que ser congruentes. Então, portanto, né, o ângulo B, o A, ângulo C, D, é igual ao A, ângulo B, E. Tá? E dessa forma a gente mostrou que isso acontece, né? Então, qual resultado foi importante para a gente resolver esse exercício? O axioma LAU, né? Lado, ângulo, lado. Mas para eu poder chegar nesse axioma, eu precisei garantir três coisas, né? Um ângulo congruente e dois lados congruentes. Dois lados congruentes eu já tenho pela própria hipótese, AB igual a AC. Com a segunda hipótese que ele me dá, eu consigo construir, como eu construí aqui nessa relação, né, que o lado AD é congruente ao lado AE, exatamente adjacente ao ângulo A nos dois triângulos, né? Então isso me garante a congruência do triângulo. Então, se o triângulo é congruente, por consequência, eu vou ter que o ângulo C e o ângulo B de cada um desses triângulos são congruentes, são iguais, ok? Ficou alguma dúvida? Desculpem. Isso que eu resolvi eles. Para mim fez sentido na hora, agora. Então vamos lá. Vou fazer o exercício 5 dessa lista também, tá? Da lista 3. Deixa eu printar ele aqui para eu jogar ali. É um exercício legal também.
Então, vamos lá. O exercício 5 dessa lista diz o seguinte. Na figura abaixo, o lado AC é congruente ao lado AD, né? Então, esse lado... Não quero caneta, eu quero grifar. Esse lado aqui é congruente a esse lado aqui, né? E a B é a bissetriz no triângulo CAD, né? O que é a bissetriz? A bissetriz, né, é esse cara aqui, né? Ou seja, ela divide o ângulo A aqui exatamente ao meio, em duas partes iguais. Isso é uma informação importante que a gente vai precisar, né? Então, qual é o triângulo que ele está considerando aqui? Ele está considerando esse triângulo aqui, ó. Né? O triângulo CAD, né? E o AB é a bissetriz, ou seja, ele divide, né, esse ângulo A em duas partes iguais. Essa é a definição de bissetriz, né? Prove que os triângulos ACB e ABD são congruentes. Então, aqui é congruência de triângulos. A gente vai precisar usar as relações aí de congruência para poder provar esse exercício aí, tá? Então, vamos lá para o exercício 5. O exercício 5, né? Que, então, como que a gente vai começar ele? Né? Temos que AC é igual a AD, né? Então, dentro desses triângulos, né? Eu tenho o quê? Do ACB com o ADB, né? Então, vamos lá. Deixa eu mudar apagar essas coisas aqui. Então, quais são os triângulos que eu quero mostrar congruência, né? Eu quero mostrar que esse triângulo aqui, o ACB, é congruente ao ADB, né? Esse triângulo aqui, ou seja, o triângulo formado exatamente pela bissetriz aí do ângulo A, né? Então, esses dois triângulos, eu quero mostrar que eles são congruentes, né? A olho nu, parece, mas como que eu vou usar? Como que eu vou fazer isso, né? Através das coisas que eu tenho, né? Então, vamos lá. Qual que é a hipótese que a gente tem, né? Que o segmento AB é bissetriz do ângulo CAD. Então, como, né? O AB é a bissetriz do C ângulo AD, né? Pela definição 4.7, né? AB divide o ângulo A em dois ângulos iguais, onde chamaremos de alfa, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Eu vou chamar eles de alfa. Como são iguais, vou chamar ele de alfa aí, esses dois ângulos, ok? Vou até aqui entre parênteses. Alfa. Então, o que nós temos aí, ó? Assim, temos que os triângulos ACB e ADB, né, possuem dois lados congruentes. Pois, além do AC ser igual a AD, né, o AB é comum, né, a estes dois triângulos.
né? E AC é igual a AD. E possuem o ângulo alfa, né, como ângulo adjacente para ambos os triângulos, né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o mesmo caso do item A do exercício anterior. Eu tenho lado e lado e o ângulo adjacente no meio. Então, tenho o LAU, né? O axioma 1,4, né? 1,5, né? Então, pelo axioma 1,5, né? Ou seja, o lado, ângulo, lado, temos que ACB é congruente a ADB. Alguma dúvida nesse exercício? Observe que nesses exercícios de mostrar congruência, eu tenho que construir as congruências de lados e ângulos. Ou eu vou ter que construir lado, ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo, né? Então, nesse caso, foi mais fácil, pelo que eu tinha como hipótese, construir lado, ângulo, lado. Né? Aí, pelo axioma, vale, então, que esses dois triângulos são congruentes. Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Estão acompanhando? Vocês ficaram mudos? Estamos aqui, Marcos. Ah, sim. Ué, a Fernanda que costuma comentar, ela saiu? Quem é a Solange? Ah, A Fernanda. Fernanda. Então, vou lá, vou apagar esse aqui. Os demais exercícios dessa lista, tá? Ele vai até o 7, se eu não me engano, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Não, vai até o 8, né? Todos eles são nessa mesma pegada, né? De construir as congruências aí, né? E usar o teorema o teu axioma ou o teorema das congruências. Então, eu vou fazer exercício agora, dois exercícios da lista 4, tá? Que eu acho importante aí. Vamos lá. Não dá para fazer todos hoje, vou fazer o que der. Então, vamos para a lista 4 agora. Solange, eu vou ir para a lista 4, tá? Vamos lá, lista 4. Ok, bora. Bora para a lista 4. Lista 4, qual é o exercício que eu vou começar? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui na lista 4, né? O exercício 2 da lista 4. Na figura dada, né, o segmento TU é congruente ao segmento SV, né? Então, TU é congruente a SV. Na figura ele até coloca aí dois risquinhos para indicar isso, né? Quanto vale o ângulo V no triângulo SVU, né?
em graus. Então, esse é um exercício aí que a gente vai ter que resolver ele. Não é difícil, né? Mas tem que construir legalzinho ele, né? Então, considerando o triângulo T, triângulo TUS, né? Temos que... Então, o que que nós temos considerando esse triângulo, né? A gente tem que o ângulo T somado com o ângulo U somado com o ângulo S, isso tem que dar 180 graus, né? Da onde que eu tiro essa relação? Vocês lembram da aula? A soma do ângulo dos triângulos tem que as- dar 180 graus, né? A soma dos ângulos. Só que, não, a gente concluiu isso durante a aula, isso não está demonstrado no livro, tá? Ah, Isso não? não, isso é uma consequência de um teorema, né? O Tá. teorema dos ângulos externos, né? Essa relação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ela sai como consequência do teorema dos ângulos externos, tá? A gente, o professor... Isso eu teria que explicar também na prova? Não precisa, mas eu estou tentando fazer vocês lembrarem, né? Que isso aí Tá. não é grátis, né? Não saiu do nada, né? Eu estou somando os ângulos internos, a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, mas isso vem como consequência, né, da demonstração lá do teorema dos ângulos externos, tá? Hum. Tá, então o que que eu tenho, né? Eu tenho o quê? Que isso vai me implicar, né, pelo fato de eu saber quanto vale, né, o ângulo U e o ângulo... Cadê? Isso. Como eu sei quanto vale o ângulo U e o ângulo S, né? S não, o ângulo U e o ângulo T, eu vou achar então quanto vale o ângulo S nesse triângulo TUS, né? Então isso vai me implicar, né, que... Cadê? Para não fazer besteira. Que o ângulo T somado com 30 graus mais 75 graus é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo T, fazendo essa operação matemática aí, né? O ângulo T é exatamente, né, 75 graus. Manipulando aí a equaçãozinha, a gente chega que o ângulo T... Não, o ângulo S, desculpa. O ângulo S é 75 graus. Né? Para esse triângulo, né, TUS. Que triângulo que eu estou falando aqui? Estou falando desse triângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, né, tem o S como sendo 75 graus. Por que que eu precisei fazer isso? Vocês já conseguem identificar por que que eu precisei achar esse ângulo aqui? Porque se eu quero o ângulo V, Para achar também o outro lado ali do triângulo maior, né? Tem um triângulozinho junto ali, maior que esse. que lado? Me fala o lado.
USV. UVS. Eu teria que achar o valor ali dos ângulos de UVS. Porque o que eu quero determinar é esse ângulo aqui, né? É esse ângulo aqui que eu quero determinar. Mas por que Eu que eu não tô precisei... vendo nada daqui, desculpa. Melhorou? Não. Onde tu tá desenhando para mim não aparece. Tá conseguindo ver? Ainda não. Pode Eu acho, puxar mais um pouquinho, por favor. acho que é Eu ter não o sei se zoom os aí. outros estão conseguindo ver. É porque tu deve ter... Como apareceu um risco aqui, tu deve ter mexido com o cursor e tu deu o zoom aí. Tu consegue Pior é que controlar... não. Não? Ai, deu, agora deu. Deu, Isso, agora eu consegui arrumar. tá? A gente quer calcular esse ângulo V, né? Mas por que que eu precisei calcular esse ângulo S aqui desse triângulo TUV? Porque ao calcular esse ângulo S, né, eu vi que ele tem a mesma medida do ângulo T. Então, se ele tem a mesma medida do ângulo T, o triângulo TUS é isósceles. Se ele é isósceles, né, esse lado aqui também é igual ao TU e o SV. Ok? Mas ali parece maior, né? O Não, mas aí SV parece maior do que. Mas aí tu não pode ir pela imagem, tu tem que ir pelas relações, né? Pelas relações eu consegui mostrar que esse ângulo S é o mesmo ângulo T aqui. Então, se eu tenho dois ângulos iguais num triângulo, ele é isósceles. Se ele é isósceles, Tá. os lados adjacentes são iguais. Então, esse US é igual a TU e a SV. Então, se ele é igual a TU, se o S é igual a SV, então, esse outro triângulo aqui que eu quero achar o ângulo V também é isósceles. Então, se ele é isósceles, eu vou ter o quê? Que esse ângulo V é exatamente igual a esse ângulo U aqui, nesse triângulo. Então, Hum, se ele é igual, e eu já sei que esse ângulo é 50 graus, né? Eu sei que a soma desses dois, mais os 50, dá 180, né? sim. Aí eu vou conseguir achar o valor, né? Então, por isso que eu calculei o ângulo S. Então, vamos lá. Logo, TUS é isósceles. E assim, SU tem a mesma medida de TU, que tem a mesma medida de SV, que é o que eu acabei de falar para vocês aí na imagem. Assim, o ângulo V é igual ao ângulo U. Onde isso? Em VSU. Né? Logo, o que eu tenho? Eu vou ter que o ângulo V mais o ângulo U mais o ângulo S tem que ser igual a 180 graus. Né? Então, como U e V são a mesma medida, né, eu posso substituir nessa equação. Isso vai me dar que 2 vezes o ângulo V é igual a 180 graus menos o ângulo S, que é 50 graus. Tá? Então, 2 vezes o ângulo V vai ser igual a 130 graus. Passando 2 dividindo, né? O ângulo V vai ser igual a 130 graus dividido por 2, que é exatamente igual a 65 graus. Então, portanto, o ângulo V mede 65 graus. Alguma dúvida nesse exercício?
Não, só me deixa eu terminar de copiar. Até porque depois eu vou estudar por aqui, né? Nivaldo, Marcelo, Jean, estão entendendo? Sim, Marcos. Resolvendo esses exercícios dá mais confiança para ir para a prova do que da primeira vez, Nivaldo? Sim. Nivaldo? Oi? Dá. Resolvendo esses exercícios dá mais confiança, porque tu falou que só teve tutor depois da segunda prova, né? Isso. Não, já dá. Apesar de que eu não vou fazer a prova agora no sábado. Ah, tu não vai fazer? Não, porque está coincidindo, eu estou de atestado e está coincidindo com outra prova. Ah, sim, entendi. Posso apagar esse exercício? Sim. Por mim, sim. Então, vou apagar aqui, pessoal. Então, vamos para mesma lista ainda, tá? Vou fazer mais um exercício, o exercício 3. Uhum. Hum. Hum. Então, ó, o exercício 3 diz o seguinte: na figura a seguir temos dois triângulos, o ABC e o ADC, né? Tais que o AB, o lado AB, é congruente ao lado AD, e esses lados que são adjacentes ao C aqui, né? E formam justamente, né, esse conjunto de três lados aqui, ó, no centro, todos eles são congruentes. Então ele diz, sabendo que o ângulo B no triângulo CBA é 25 graus, né, determina a medida do ângulo C, do ângulozinho C, no triângulo BCD. Né? Então ele quer saber, vamos lá, vou escrever aqui, ó. A gente tem que esse ângulo aqui é de 25 graus. Né? Tem como escrever aqui. Então, é esse ângulo aqui que ele deu, né? O ângulo B é 25 graus, né? E além disso, o que ele quer que eu determine? Ele quer que eu determine o ângulo C, esse ângulo aqui, ó, para esse triângulo aqui, ó. Vou fechar ele aqui embaixo. Ele não está fechado, mas é o triângulo BCD, né? Então, qual é a medida desse ângulo aqui, né, para esse triângulo BCD? Então, o que a gente tem aqui, né? Como os lados adjacentes ao ponto C são iguais, né? A gente tem que o triângulo ABC é isósceles, né? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são todos iguais, e esse com esse ângulo Bzinho, todos eles medem 25, né? Tá bom? Dois ângulos medem 25, né? O lado de cima não, né? O Não, A mede 180, né? não. Não, mede. Vamos lá, ó. Ai, Soma que mede 180. é a soma. Esse cara aqui, ó, vou fazer até de cor azul aqui, ó. Esse ângulo aqui, Azinho, e esse Bzinho são iguais, por quê? Porque esses dois lados, o AC e o CB, são iguais, né? Então, tem um triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo isósceles, esses dois ângulos são iguais. Mesma coisa aqui, ó. Esse azulzinho aqui é igual a esse azulzinho aqui. Por quê? Porque o AC e o CD são iguais, são isósceles, então esses dois ângulos têm que ser iguais. Ok?
eu consigo determinar a medida desse ângulo e desse ângulo aqui, que também são iguais. Por quê? Porque os triângulos são congruentes. Eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, o ABC e o ADC são congruentes. Então, esse ângulo C em cada um desses triângulos são iguais. Mas esse triângulo BCD não é igual aos outros triângulos que eu tenho. Então, eu não sei qual é a medida desse ângulo aqui. É o que ele quer que a gente determine. Tá? Mas essas relações que a gente tem aqui, elas são válidas. Tá? Então, vamos responder aqui para achar essa medida aí desse ângulo aí. Que ele está pedindo, né? Então, vamos lá. Como AB é igual a AD e CB é igual a CD, que é igual a CA, temos que, pelo teorema 4.9, que o A, ângulo C, B é congruente ao A, ângulo C, T, né? Ou seja, que foi o que eu falei aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, central em C, é congruente a esse ângulo central aqui em C, nesses respectivos triângulos, o ACB e o ACD, né? Então, é isso que a gente está escrevendo, né? Além disso, né, o que nós temos? Que o ângulo B é igual ao ângulo A, que é igual a 25 graus, né, em ACB. E o ângulo A é igual ao ângulo D, que é igual a 25 graus, em ACD. E ainda, para esses dois triângulos, né, o ângulo B é igual ao ângulo D. Tudo isso pela congruência, tá, pessoal? Como o ângulo B é igual ao ângulo A, que é igual a 25 graus, né? E, consequentemente, o ângulo C é igual a 130 graus, né? Em ACB. E, da mesma forma, o ângulo D é igual ao ângulo B. Também, o ângulo B não, o ângulo A. E o ângulo C é igual a 130 graus em ACD. Aqui não vou usar como, né?
temos, só mudar aqui o termo, temos ainda que então, tudo isso são coisas que a gente tira de informação do exercício, né? Todo mundo enxergou aqui porque o ângulo C dá 130? Porque se A e B é 25, a soma dos dois dá 50, menos 100, tirando de 180, só dá 130. Né? Então, esses dois ângulos aqui, um é 130 e o outro também é 130. Estranho. Meu deu 150. Oi? Estranho, o meu tinha dado 150. Não, dá 130, porque o A e o B e o A e o D são os mesmos ângulos, né, internos desses triângulos isósceles, né? Então a soma dá 180, então tirando 50 dá 130. Então vamos lá, mas ainda não é o que a gente quer provar. Então agora, considerando, né, o triângulo BAD, né? Então, considerando, né, que o triângulo BAD, que é isósceles, né? Por que que é isósceles, né? Pois AB é igual a AD, né? Então, considerando que esse triângulo, né, ele é isósceles, temos que o ângulo A desse triângulo, né? Alguém está mexendo na imagem. Cuidado aí, pessoal, com o cursor. Então, o ângulo A nesse triângulo vale 50 graus, tá? Então, se ele vale 50 graus, pela soma dos ângulos internos, né? Que triângulo que eu estou fazendo aqui, pessoal? Mexendo na imagem ficou complicado. Nossa. Então, vamos lá. Ó. Que triângulo que eu estou considerando aqui, pessoal? Estou considerando esse triângulo aqui, ó. O ADB, né? Esse triângulo aqui. Então, ele tem o que ele é isósceles, porque AB e AD são iguais. E como esse ângulo aqui, ó, é a soma desses dois ângulozinhos, que é 25 e 25 dá 50, por isso que o ângulo A desse triângulo é 50 graus, né? Eu vou ter que esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais. Então, se eu tirar 50 de 180, dá 130, dividido por 2 vai dar 65. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ambos são 65 graus. Né? Então, por esse motivo, né, nesse triângulo, nós temos que o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual a ambos, né, 65 graus. Ah, professor, mas por que isso? Né? Porque eu achando agora, né, esses dois ângulos aqui, né, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu achando esse ângulo e esse ângulo, vai me permitir, né, achar, ok?
Deixa eu ver de onde eu tirei essa relação. Isso. Então, vamos lá. Eu achei esse ângulo aqui, não achei, ó? O valor desse e desse ângulo, dá 65. Só que eu tenho o quê? Que, pela hipótese, né, esse ângulozinho B é 25 e esse ângulozinho D é 25 também. Então, se eu tirar essa parte aqui, ó, dele, vai me sobrar justamente esse ângulo D no triângulo BCD e vai me sobrar também esse ângulo B do triângulo BCD. Ou seja, é 65 menos os 25, que vai dar 40, né? Então, dessa forma, né? Como o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual a 25 graus nos triângulos ACB e ACD, respectivamente, e que o BC e o CD dividem os ângulos B e D em BCD, temos que, né, o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual a 40 graus. Mas por que que esses dois ângulos são iguais? Porque o triângulo é isósceles, né? A gente sabe que CB e CD têm a mesma medida, né? Por hipótese. Então, os dois ângulos internos aqui, C e D desse triângulo, né? Têm a mesma medida, então eles têm 40 graus, né? Em BCD. Então, desta maneira, né, em BCD, eu tenho o quê? Que a soma de C mais a soma de B mais a soma de D tem que ser igual a 180 graus. Tá? Então, isso vai implicar que o ângulo C mais 40 graus mais 40 graus é igual a 180 graus. Então, isso vai implicar que o ângulo C é igual a 180 graus menos os 80 graus, tá? Que é igual a 100 graus. Então, portanto, o ângulo C no triângulo BCD é igual a 100 graus Celsius. A 100 graus, quer dizer. Tá? E isso faz sentido, por quê? Porque a gente viu que aqui em cima a gente tem a relação, né, de que o ângulo C no triângulo ABC e o ângulo C no triângulo ACD tem 130 graus cada. Então, somados dá 260, né? Mas como aqui a gente não pode usar a teoria de círculos, né? Se a gente usasse a teoria de círculos, a gente ia concluir que o ângulo C no triângulo BCD tinha que ser 100 graus, por quê? Porque a soma desses arcos tem que dar 360, né? Se a gente considerasse um círculo exatamente com esse triângulo inscrito no círculo, né? O ABD. Mas a gente não pode usar a teoria de círculos, tá, pessoal? Aqui para resolver esse exercício. A teoria de círculos, ela está mais à frente. Esse exercício está dentro da parte de congruência, né, de triângulos, tá?
Então, se a gente usasse o fato desse triângulo poder estar inscrito numa circunferência de centro em C, né, o segmento AC, BC e C e DC, né, são raios dessa circunferência. Então, os arcos formados, né, pelos pontos AD, AB teriam a mesma medida de graus, né, 130. Consequentemente, o arco formado pelos pontos BD teria que ter 100 graus Celsius. 100 graus, eu estou com temperatura na cabeça, 100 graus. Tá? Mas usando relação de triângulos, a gente consegue mostrar isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fale ou cale-se para sempre. Qual é o próximo exercício que eu vou resolver? Não dá tempo de resolver aqueles outros, né? Eu acho. Não, tem muito exercício. Eu foquei em alguns aqui para facilitar a vida. Sim. Mas tá bem cabuloso. Vamos lá, dessa mesma lista 4 ainda, eu vou resolver o exercício 4, tá? Eu achei um exercício bem interessante. Vou apagar aqui a tela. Vamos botar aqui. Deixa eu pegar outra parte dele aqui. Aquela figura. Vamos lá, o exercício 4 dessa lista fala: seja ABC um triângulo com o ângulo A igual a 30 graus e ABC e o ângulo B 50 graus, né? A reta L, tem aí descrita na imagem, né? Corta os lados AB, BC e o prolongamento de AC em D, E e F, respectivamente. Os triângulos, se o triângulo DBE é isósceles, né? Quais são as três possíveis medidas do triângulo, né? C, do ângulo, né? F em CFE. Pessoal, só para ficar claro, tá? Eu não estou resolvendo esses exercícios como sendo dica de que vai cair na prova, tá? Eu até tinha pedido para o professor, né, passar para mim os exercícios que ele gostaria que eu discutisse com vocês, mas infelizmente, por questão de tempo, ele deve ter esquecido e não passou, né? Porque eu falei para ele que tinha muito exercício, qual que ele gostaria que eu desse relevância, né? Então ele não me passou e eu escolhi por conta própria alguns exercícios, tá? Então, não caia na ilusão que esses exercícios que eu estou resolvendo é os que vão cair exatamente na prova, tá? Só uma licencinha que eu vou suar o nariz aqui. Nossa, sua mãe, a senhora me deixou uma raiva, uma força tão grande assim dentro de mim. Olha, vou te contar. Pô, mas que mulher enjoada! Mas a tua filha também não colabora. Ela sabe que eu tô em aula, que a mãe é esse chá de merda, que ela tem medo de ficar lá sozinha. Pronto, vamos lá. Então, o que ele está querendo, o que ele está dando de informação, né? Vou usar o grife aqui, ó. Ele quer que a gente verifique qual é a medida desse ângulo F aqui, ó, tá? Uma vez que a gente assumir que esse triângulo em vermelho aqui é isósceles, né? Só que com as informações que ele nos deu, né? Eu posso ter esse triângulo EBD isósceles de três maneiras diferentes, tá? Então a gente vai analisar cada uma delas. Por isso que a gente pode ter três medidas diferentes
para F. Por isso que ele fala, ó, quais são as 3 possíveis medidas para o ângulo F, tá? No triângulo FCE, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Deixa eu usar o texto aqui. Então, o primeiro caso, tá? O primeiro caso é eu assumir, tá? Que no triângulo, né? No triângulo DBE, né? O B seja congruente a E, né? Então, no primeiro caso, eu posso assumir que o B é congruente a D, tá? E o que isso me dá, se isso acontecer, né? Isso me dá o quê? Que, se eles são congruentes, o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual a 50 graus, né? E, além disso, se os dois têm 50 graus, somados dá 100, o outro ângulo interno, que é o ângulo D, é o ângulo E, né? Vai ter que medir 80, né? Então, o ângulo E tem que medir 80 graus, tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é eu considerar esse mesmo triângulo sendo isósceles, né? Uma vez que o ângulo B e E sejam congruentes, né? Ou seja, tem a mesma medida. Então, o ângulo B sendo igual ao ângulo E. Então, o que que isso me dá? Né? Isso me dá que, se esses dois ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida, né? Então, o ângulo B igual ao ângulo E, igual a 50 graus Celsius, né? E, consequentemente, o ângulo D, que vai ser o outro ângulo interno, tem que também medir 80 graus. Tá? E o último caso, considerando esse triângulo sendo isósceles, né, é eu considerar o ângulo D igual ao ângulo E. E o que isso me dá? Né? Isso me dá que o ângulo B ele já mede 50 graus. Então, se ele mede 50 graus, os dois outros ângulos internos somados têm que dar 130 graus. Mas como eles são iguais, divide por 2, dá 65 graus. Então, a gente vai tirar que o ângulo E é igual ao ângulo D e ambos medem 65 graus. Tá, mas isso não é o que eu quero achar a medida do ângulo F, né? Então, vamos analisar cada caso aqui. Tá? Vou dar um espaço aqui para a gente analisar cada caso e tirar as conclusões. Então, nesse primeiro caso, tá? Pelo fato, né, do B e do D serem congruentes, né? Então, vamos lá. Pelo fato do B e D serem congruentes, né? Como? O D é igual a 50 graus, né? Temos que esse mesmo ângulo D em DFA
mede 130 graus. Por que mede 130 graus? É esse ângulo aqui, ó, que eu estou considerando, ó. Vou pegar outra cor aqui. Esse ângulo aqui tem que medir, né, 130 graus. Por quê? Porque se o ângulo D, que é congruente ao B, mede 50, né, a gente tem o quê? Que esse ângulo aqui, que é o complementar, né, desse ângulo de 50 graus, tem que medir 130, né? Porque a soma dos dois desse ângulo aqui com 50 tem que dar 180. Então, esse ângulo D, nesse triângulo, né, DFA, tem que medir 130 graus. Se ele mede 130 graus, somado com o ângulo A, que é 30, dá 160. Então, 160, consequentemente, o ângulo F, como a soma tem que dar 180 dos ângulos internos, vai medir 20 graus. Tá? Professor, Aqui, mas ali no início do problema ele estava dizendo que o ângulo F é congruente ao ângulo B. Então, esse teria 50 graus, se é congruente, não é? aonde que o ângulo F é Aí, congruente? deixa eu ver se foi nesse problema que eu li isso. Nesse exercício 4, ele não dá nenhuma informação sobre o F. Né? Ele diz que o F ele é obtido através do prolongamento do segmento AC, né, em que intersecta a reta L. É isso que ele dá. Tá. Então, acho que não foi aqui que eu vi. Tá? Então, o ângulo D no triângulo, né, DFA mede 130. Então, o que, que nós temos? Nós temos que o ângulo F mais o ângulo D mais o ângulo A, ambos medem 180 graus. Mas isso significa o quê? Que o ângulo F ele vai ser 180 graus menos a medida do D, que é 130 graus, menos a medida do A, e nesse caso é 30 graus. Então, fazendo essa diferença, nós chegamos que o ângulo F mede exatamente 20 graus nessa possibilidade, nesse caso, né? Uhum. Agora vamos analisar o segundo caso, né? Nesse segundo caso, o que, que nós temos, né? Deixa eu apagar aqui. Nesse segundo caso aqui, nós temos o quê? Nós estamos considerando o ângulo E e o ângulo B congruentes. E a gente concluiu que esse ângulo Dzinho aqui, ele tem 80 graus. Né? Então, se ele tem 80 graus, o complementar dele aqui, nesse triângulo DFA, né, tem que medir 100 graus. Né? Porque se a soma dos dois Ds aqui dá 180 e o D desse triângulo menor é 80, o do triângulo maior vai medir 100 graus. Né? Então, na hora que eu somo 100 com 30, dá 130. Quando eu tiro de 180, o F vai ser, né, 50 graus. Então, vamos escrever isso aí para ficar claro. Como o ângulo D é igual a 80 graus em B e D, temos que o ângulo D é igual a 100 graus
no triângulo DFA. Assim, o ângulo F mais o ângulo D mais o ângulo A é igual a 180 graus. Isso implica que o ângulo F vai ser igual a 180 graus menos os 80 graus do D menos os 30 graus. Menos 100 aqui, né? 80. Menos 100 graus do D menos os 30 graus do A, o que nos dá o ângulo F igual, né, a 50 graus. Então, no segundo caso, o nosso ângulo F passa a ter 50 graus. Agora, vamos analisar o terceiro caso, né? No terceiro caso, a gente tem o quê, né? Como o ângulo D é igual a 65 graus no triângulo, né? BED, temos que esse ângulo D vai ser igual a 115 graus no triângulo DFA. Assim, o ângulo F mais o ângulo D mais o ângulo DA vai ser igual a 180 graus. Isso vai nos dar que o ângulo F vai ser igual a 180 graus menos os 115 graus do D menos os 30 graus do A, e isso dá um total, né, de... Vai ficar 35 graus, né? Então, a gente analisou os três casos aí, né? Então, dessa forma, para cada caso, a gente achou uma medida diferente para o ângulo F. Ficou claro o exercício? Deixa eu terminar de copiar só aquela última parte ali, porque tem uns negócios em cima agora de novo. E Aí é aí, só tu ajustar o teu zoom aí na tua página. eu vou fotografar aqui para não atrasar a aula, tá? Só espera um pouco. Segue o baile. Esse exercício que eu estou resolvendo é da lista 5, né? Não, né? Lista Não era da 4, né? lista 4? É, lista 4. Tá. Agora eu vou resolver um exercício da lista 5.
resolver o exercício 2 da lista 5, né? Então ele fala, na figura a seguir, vemos que o pentágono regular ABCDE. Traçando as diagonais do pentágono pelo vértice A, ele fica dividido em 3 triângulos. Observando que a soma dos ângulos desses triângulos é igual, né, dos ângulos internos, né, desses triângulos, é a soma dos ângulos internos do pentágono, determine a soma dos ângulos internos, né, de um pentágono regular. Tá? Então, a gente tem que, ele quer que a gente determine qual é a soma dos ângulos internos do pentágono, né? Então, a gente tem o quê, né? Que em ABC, né? Ou seja, o triângulo ABC, temos que a soma do ângulo A mais a soma do ângulo B mais a soma do ângulo C é igual a 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos. Em ACD, temos que a soma do A mais a soma do C mais a soma do D também é 180 graus, são os ângulos internos. Em A e D, né, temos que a soma do ângulo A com o ângulo E com o ângulo E mais o ângulo D também dá 180 graus, né? Então, cada soma aí é a soma dos ângulos internos, né, de cada triângulo, né, que compõe o pentágono, né? Assim, em ABCDE, que é o pentágono, temos, né, que a soma do ângulo A com o ângulo B, com o ângulo C, com o ângulo D, com o ângulo E, ele é exatamente, né, a soma dos ângulos internos de cada triângulo, ou seja, ele é a soma dos ângulos internos. É que aqui eu fiz com somatório, deixa eu fazer aqui com a caneta. Caneta. Então, a soma dos ângulos internos do ABC mais a soma dos ângulos internos do ACD mais a soma dos ângulos internos do AED, né? Então, a gente tem o quê, né? Caramba. Então, a gente vai ter que isso é igual a 180 graus mais 180 graus mais 180 graus, né? Então, somando 180 mais 180 mais 180, isso vai dar 140
graus. Né? Então, portanto, a soma dos Que estranho, no ângulos... meu deu 540, no teu dá 140, por quê? Não, 540. Ah, tá, tu disse 140. Ele falou Então, errado. eu falei errado, então desculpa. Portanto, a soma dos ângulos internos de um pentágono regular é 540 graus. É um exercício simples, né? Posso apagar? Não, só um minuto, por favor. Tá. Ok. Vou dar até um zoom aqui para mim. Isso é simples, mas eu duvido muito que ele vai botar isso na prova. Então, o exercício 3, né? Ele fala, no exercício anterior, demonstramos que a soma dos ângulos internos do pentágono regular é 540. Então, qual a medida de cada ângulo interno de um pentágono regular, né? Aí é 180. Não é só fazer o inverso? Não é 180 não. Né? Vamos lá, ó. Como ABCD é regular, né? Então, isso por definição, ele é equiangular. O que significa equiangular? Né? Isto tem todos os seus ângulos internos de mesma medida, né? Isso vale para os lados também, né? Mas aqui a gente está falando de ângulo, né? Logo, né? A gente tem o quê? Que o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual ao ângulo E, né? Então, assim, né, se eu somar todos esses ângulos, né, eu vou ter 5 vezes um deles. Né? São 5 ângulos, então eu vou ter 5 vezes um ângulo de qualquer um desses ângulos. Né? Então, eu tenho o quê? Que o ângulo... Vou copiar aqui para ficar melhor. Então, isso aqui... Só aqui. Ou seja, se eu somar todos esses ângulos, né, isso vai ser igual a 5 vezes qualquer um deles, né? Como eles são iguais, eu vou colocar o ângulo A. Mas a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos é 540 graus, né? Então, isso vai implicar que o ângulo A É 108. é
540 graus dividido por 5, que dá exatamente 108 graus. Tá? Então, portanto, todos os ângulos medem 108 graus. E não 180. 180 é os ângulos internos do triângulo, tá? Soma deles. Então, da lista 5 é esse. Eu vou resolver um exercício da lista 6 para matar esses 10 minutos que nós temos ainda. Posso apagar? Sim. Vamos apagar aqui. Vou pegar aqui da lista 6. Não, não é a aula, é a lista. Lista 6 de círculos. Então, esse é exercício 1 da lista 6. Tá? Então, na figura a seguir, a circunferência de centro A passa por B e de circunferência de centro B passa por A. Né? Além disso, essas duas circunferências são tangentes aos lados do retângulo. Elas estão dentro de elas estão inscritas, né, no retângulo, ou seja, elas tangenciam ambas as laterais, né, do retângulo. Se as circunferências, né, possuem raio igual a 4 centímetros, determine o perímetro do retângulo. Então, ele quer que a gente calcule o perímetro do retângulo. Calcular o perímetro é somar a medida de todos os lados do retângulo. Então, a gente tem que determinar, né, qual é a medida de cada lado aí, né, achando os lados, um lado que são lados opostos, né, já facilita. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar o seguinte, que observe o seguinte, que a medida do centro B até a extremidade da sua circunferência, né? Se eu pegar o segmento que liga esses dois pontos aqui, ó, o A e o B, é exatamente a medida do raio, tanto da circunferência de centro A quanto a circunferência de centro B, né? Porque se eu saio de B e vou até A, eu estou saindo do centro de B e indo até a extremidade dessa circunferência, que é exatamente o raio, o centro, né, da outra circunferência. E vice-versa, se eu saio de A e vou para B, eu estou saindo do centro da circunferência de centro A, indo até a extremidade dessa circunferência que passa aqui no B. Então, a gente já sabe que esse segmentozinho aqui, ele mede 4, tá? E isso vai ser importante na hora da gente poder estabelecer aí. Então, vamos lá. Então, como as circunferências são tangentes ao lado superior e inferior do retângulo, né? A altura dele, né? A altura deste retângulo é 2 vezes R, que vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8 centímetros, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Vamos entender na imagem aqui, né?
O que ele está dizendo? Que como, né, essas duas circunferências aqui, ó, elas tangenciam, né, a parte superior do retângulo e a parte inferior desse retângulo, né, se eu pegar esse ponto aqui com esse ponto aqui, né, dá exatamente a medida da minha altura, né? A mesma coisa aqui, se eu pego esse ponto passando pelo centro aqui até esse ponto aqui, é exatamente a altura, né? Então, o que eu ganho aqui? Eu ganho que a altura do meu retângulo é 2 vezes, né, o raio de qualquer uma dessas circunferências, que é a mesma, né, o mesmo raio. Então, fica 2 vezes R, fica 2 vezes 4, dá 8 centímetros. Então, eu sei o quê? Que esse lado aqui e esse lado aqui mede 8 centímetros, ok? Então, já achei a altura. Agora, eu preciso saber a medida da minha largura, né? Então, eu preciso saber essa medida agora para eu poder calcular o perímetro. Essa medida aqui. Então, vamos determinar ela. Então, como as duas circunferências são tangentes às duas laterais do retângulo, que na verdade, né, que são correspondentes à altura, a largura do retângulo vai do ponto mais à esquerda do centro A ao ponto mais à direita do centro B. Então, o que eu estou concluindo aqui, né? Que pelo fato, né, dessas duas circunferências estarem tangenciando, né, as duas alturas aqui, as duas laterais do meu retângulo, né, eu tenho o quê? Que a minha largura, ela vai do ponto mais à extrema de A, que é esse ponto aqui, que é o ponto que justamente intersecta esse lado, e mais à extrema de B, que é justamente o ponto que intersecta aqui, tangencia, né, a lateral. Então, na verdade, eu tenho esse segmento aqui, ó, né, correspondente à minha largura. Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que essa medida aqui, ó, que a gente já analisou anteriormente, mede 4 centímetros, né? E que essa medida aqui é o raio, que é 4, e essa medida aqui também é 4, que é o raio, que é a distância do A até a extremidade, que é a distância do B até a extremidade. Então, na verdade, eu tenho 3 pedaços aqui que medem 4 centímetros cada. Então, isso vai dar um total de 12 centímetros. Então, vamos escrever isso. Assim como cada circunferência passa pelo o centro da outra, temos que o segmento AB mede 4 centímetros, né? Logo,
temos que... Então, a largura vai ser igual, né, ao segmento AB mais 2 vezes o raio. Então, isso vai ficar 4 mais 2 vezes 4, que é igual a 4 mais 8, que é igual a 12 centímetros. Tá? Portanto, tá, o perímetro deste retângulo será dado por chamar de P, né, igual a 2 vezes a largura mais 2 vezes a altura. Então, isso vai ficar 2 vezes 12 mais 2 vezes 8. Ou seja, 24 mais 16, totalizando 40 centímetros de perímetro. Né? Então, o perímetro P é igual a 40 centímetros. Agora espera um pouquinho, só falta uma linha para eu copiar. Tá. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Muitas dúvidas, mas Nesse exercício? é porque daí aonde tu tirou todos esses números aqui embaixo, Que números? entendeu? Todas essas somas, essas multiplicações, 2 vezes L mais 2 vezes H, que é Porque igual a 2 o P... vezes, vezes 12, mais 2 vezes 8, Não, entendeu? Lá em cima, o cara me dá 2 pontinhos e 4 centímetros. não, mas você tem que entender que o perímetro de um retângulo é somar as medidas de todos os lados do retângulo. Então, eu vou somar 2 vezes a Sim, largura e 2 vezes a altura. O Lzão é a largura e o Hzão é a altura. Então, eu estou somando 2 vezes a minha largura, porque eu tenho 2 larguras, a de cima e a de baixo, e estou somando 2 vezes a altura, que é essa, uma eu não lateral. entendi direito a explicação, porque eu fico copiando, daí no fim eu não, entendeu? Tô focada em copiar para não ficar Tá, a sem. altura, né, pelo fato, é aquilo que eu desenhei aqui no começo, né? Pelo fato delas tangenciarem, né, as duas circunferências tangenciarem tanto a parte superior como a parte inferior, Sim, né, eu tenho que a entendi. altura é correspondente a esse diâmetro aqui, ó. Então, como o raio é 4, o diâmetro vai ser 8, 2 vezes o raio. Então, a altura, Uhum, essas duas alturas aqui, ó, elas medem 4, 8, né? Agora, sim, pelo mesmo fato dessas duas circunferências, né, fazerem o tangenciamento, né, das laterais, eu tenho que esse ponto mais a extrema do centro A com esse ponto aqui da extrema do centro B, o segmento de reta que passa por esses dois pontos, que inicia e termina nesses dois pontos, é exatamente a largura. Então, quanto mede essa largura? Mede esse raio aqui, mais esse raio aqui, mais a distância de A até B. Mas a que distância de A daria, até nesse B caso daria 12. nesse desenho aqui, a distância do A até o B é exatamente a medida do raio. Uhum. Então, eu estou somando 3 vezes o raio aqui para achar a largura. Então, por isso que a Sim, largura sim, ficou
a medida de AB mais 2 vezes o raio, que deu 12. Então, o perímetro vai ser 2 vezes a largura mais 2 vezes a altura. Então, fica 2 vezes 12 mais 2 vezes 8, que dá 24 mais 16, que dá os 40 centímetros. Uhum. Agora eu entendi. Ok? Ô Solange, Oi. presta atenção, depois só tira um print e vai lá e Não, não, cola. é porque eu fico muito perdida se eu não fizer as coisas na hora, gente, é sério. E depois eu não sei nem o que que eu printei. Tá Ah, mas é muita que coisa misturada. Sim, eu entendo, fico tranquilo. Eu tô anotando tudo, bem detalhado, ó, lista 6, exercício 1, aí eu desenho a figura, tudo, e vou seguindo, sabe? Uhum. Mas Boa é noite, Jean. tudo muito acumulado, né? Pessoal, eu tinha até resolvido mais exercícios aqui, mas por questão de tempo não deu para ver tudo, né? Mas é tudo baseado nessas ideias, sabe? Aplicando a teoria. Pode ver que a gente não fez demonstração nenhuma absurda, né? A gente só usou definições, né? Então, a lista 7, né, ela também é bem simples de resolver. Os primeiros exercícios da lista 7 é só usar as definições que ele deu lá na aula, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Então, por exemplo, o exercício 2 e 3, né? 1, 2 e 3, você consegue fazendo usando as definições que tem lá nas atividades, né? E os exercícios 4, 5, 6 e 7, eles não são complexos. É só usar a definição do que é ortocentro, do que é incentro, do que que sai de maneira imediata, praticamente, cada um desses exercícios, tá? Então, espero que vocês consigam aí, né, continuar estudando. Se surgir alguma dúvida, né, de lá para cá, de algum exercício, manda lá no e-mail, que eu já passei para vocês, que aí eu tento resolver o exercício e tirar uma foto para você ver, tá? E vai estudando, tá? Eu acredito que com esse exercício que eu resolvi, talvez tenha aberto um pouco mais a mente de vocês Uhum, sim. e que vocês não vão tão apavorados para a prova, tá? Que aí vocês consigam aí tirar, né, pelo menos a média 6, é isso? Sim, Tirar um 6 aí, né? amém. Mais do que 6, eu quero tirar 10. É isso aí. Espero ter ajudado vocês aí hoje, Obrigada, professor. tá bom? Ajudou muito.